A prioridade aqui é da palavra de Deus. Nós vamos passando aqui para o nosso ministrante que está conosco, o presbítero João Bernardes. Meu irmão, é com você, pode nos ministrar a palavra de Deus. 20 minutos para o senhor aí falar de Deus. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aqui o pastor Francisco Batista, né? Agradecer ele pela oportunidade aqui de trazer uma palavra. E quero cumprimentar, né, todos os ouvintes da Rádio Boas Novas, esse canal que tem sido usado para levar a palavra do Senhor, né? Agradecer a Deus também, como o pastor já falou aqui, o pastor Francisco, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Nelson Lutemberg, pastor Ramon de Brito, seu vice-presidente, homens que Deus tem colocado em nossas vidas para nos conduzir, né? E eu sou também aqui, é um trabalho da Escola Bíblica Dominical no programa, dizer que eu sou aluno desde os 7 anos de idade, né? Então eu passei por todas as fases de aluno, né? Infantil, jovem, e sempre gostei muito da Escola Bíblica Dominical. Devo o meu conhecimento na Palavra do Senhor quase na sua totalidade, né? Orientado pela Escola Bíblica Dominical. Como o pastor falou, é um curso de teologia grátis, que tem todos os domingos, e que os assuntos são sempre renovados e nos leva a estudar a Palavra do Senhor e acrescentar aí no conhecimento, né? A gente busca... Eu disse que tem que crescer na graça e no conhecimento, e a Escola Bíblica Dominical é a maior riqueza que nós temos para nos ajudar nessas informações. Eu quero trazer uma palavra aqui hoje para os ouvintes, todos que nos acompanham, uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, do versículo 43 até o 51. Quero ler essa palavra, ela por si só já vai trazer uma mensagem completa. É uma mensagem maravilhosa, que fala sobre Filipe e Natanael, falando aqui do encontro que Natanael teve com Jesus, por um convite, né, por uma provocação de seu amigo, o apóstolo Filipe. E diz assim o texto, no versículo 43 do capítulo 1, do primeiro Evangelho de João. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conheces? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então estamos diante, irmão, de uma palavra maravilhosa, né? Qual era o contexto que se encontrava esses dois discípulos, onde Jesus começava o seu ministério, né? E começava a formar ali o grupo daqueles que o seguiriam. E nós temos 3 personagens aqui, Filipe e Natanael e Jesus, que eu quero enfatizar sobre eles. Primeiro, Filipe já se encontrava aqui como um verdadeiro mensageiro da palavra do Senhor, um missionário. E nós temos Natanael, que, lendo esse pequeno trecho que fala sobre esse encontro dele com Natanael e Jesus, conseguimos perceber algumas características nele. Jesus o chamou de verdadeiro israelita. Em uma outra tradição traz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então era um homem sincero, né? Aprovado aí enfatizado isso por Jesus Cristo ali no momento, né? E quando Filipe convida ele para ir ter com Jesus, e Filipe fala que Jesus tinha vindo de Nazaré, e pelo contexto que eles viviam, e pelas profecias e por aquilo que eles acreditavam, Natanael, nessa sua pureza de sinceridade, era um homem espontâneo,
ele responde a Filipe: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então isso trouxe para ele uma dificuldade, né, de aceitar Jesus como o Messias prometido. E nós vemos que eles eram amigos e Filipe conhecia Natanael muito bem. E como se falasse para nós assim: não vou discutir com você, né? Porque sabia que Natanael já tinha trazido para si aquele conceito e não adiantava querer convencê-lo de forma diferente. Então Filipe fala para ele: vem e vê. Então veja que Filipe não entra nem em caso de uma contenda com ele, né? Não tenta convencê-lo com palavra. Mas Filipe fala: ó, vamos ver, vai lá, você vai ver. Então nós vemos aqui, irmãos, trazendo essa palavra para os crentes, né? Aqueles que creem, aqueles que esperam a volta de Jesus, porque era o que Filipe e Natanael viviam no momento. O que eles aguardavam? Eles aguardavam, como a Bíblia deixa claro para nós nesse texto, o Messias que era prometido, né? Aquele de quem falou Moisés, quando escreveu a lei, e a quem se referiram os profetas. Então, eles eram homens envolvidos na palavra. Esses dois personagens, eles estavam sempre discutindo, né? E aguardando, atento, né? E essa busca constante era para que não fossem enganados. Então, nós vemos aqui dois obreiros, né? Dois crentes, ou duas pessoas que aguardavam a qualquer momento a chegada do Messias, e eles tinham uma preocupação com isso, diante da lei, da palavra, né? Para que não fosse enganado. Porque nós vivemos hoje um período muito parecido, em que muitas coisas são oferecidas, mas nós precisamos ter o cuidado de estar atento à palavra do Senhor. A Escola Dominical vai ajudar a gente nisso, para que nós não sejamos enganados, né? Que nós estejamos diante de quem realmente tem compromisso com a palavra e diante da palavra de Deus, para que nós não sejamos surpreendidos, né, por um engano, sejamos enganados, de qualquer forma, né, não estejamos preparados, né, estejamos de forma, como que eu posso colocar aqui, de forma que não seria a vontade do Senhor, que a qualquer momento está para se manifestar nas nuvens. Então, a gente vê, como eu falei dos três primeiros personagens, falando aqui sobre Filipe, que ele era um missionário, né? Ele estava preocupado em levar aqueles que ele conhecia e amava, quem sabe aqueles com quem ele trabalhava, aqueles com quem ele convivia no dia a dia, os amigos, os parentes, de levar essas pessoas a Jesus. Porque ele tinha conhecido Jesus e ele não tinha dúvida de que Jesus era o Messias. Então ele tinha essa preocupação. O que nós tiramos dessa palavra? Se a gente conhece Jesus, a gente conhece ele pela palavra, nós estamos convictos e certos de que ele é o Cristo, ele era o Messias enviado, aquele a quem foi aclamado pelos profetas e por Moisés. Esse Jesus, ele foi enviado. Aí nós cremos que tem a sua história, né, que deixa para nós relatado na Escritura, é um fato que ninguém pode negar, que ele teve aqui entre nós. O texto da nossa lição de hoje, né, que é um programa da Escola Bíblica Dominical, ele fala das naturezas distintas de Jesus, que são as naturezas humana e divina. Então, a história traz para nós, a Bíblia traz isso, que Jesus veio, João diz que ele encarnou, ele conviveu e viveu entre nós, e realizou vários milagres, curando várias pessoas, ressuscitando mortos, e o principal objetivo dele, trazendo uma palavra de salvação. Jesus veio para aqueles que se haviam perdido. E iniciava neste momento da história, para Natanael e Filipe, este ministério. Mas nós hoje, como Filipe, nós temos essa história completa, que não ficou só na realização dos milagres, e nem só nas curas divinas e em tudo que ele fez na sua demonstração de homem encarnado com essas naturezas divinas, 100% homem e 100% Deus. Jesus se colocou em uma situação que a Bíblia diz que ele estava sujeito às mesmas paixões que nós. Venceu o diabo na carne e se entregou na morte rude de cruz, para que nós pudéssemos ter apagada aquela cédula que nos condenava, que nos deixava em dívida e que ninguém
né? A Bíblia diz que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. Mas Jesus veio e, como justo, cumpriu todas as leis, venceu a carne e venceu o inimigo na tentação, e não parou por aí, se entregou, como disse, em morte de cruz, mas não ficou na cruz. Após 3 dias, ele ressuscitou. Então nós vemos, esta é a mensagem que hoje, se Filipe estivesse aqui, ele levaria para o seu amigo Natanael, para o seu parente, para aquele que ele ama, ou por todas as pessoas. Aproveitando hoje aqui o canal da Rádio Boas Novas, é o que eu estou fazendo, levando para você uma mensagem de salvação. Porque se nós, Jesus disse que no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, se eu não levar para as pessoas Jesus, que é o que de melhor aconteceu na minha vida, como eu vou estar amando essas pessoas? Então a gente precisa ser como Natanael e anunciar Jesus. E o anúncio é que Jesus encarnou, morreu, ressuscitou, o seu corpo não ficou no túmulo, ou seja, ele não desencarnou, e ele subiu e foi para o céu com um plano completo. Agora ele enviou o seu Espírito Santo, que conduz a igreja, para que nós um dia possamos estar com ele na glória, né? No dia do arrebatamento, onde aqueles que estão salvos serão transformados, né? Serão raptados daqui, e os que morreram antes em Cristo ressuscitarão, e também haverá um grande encontro, né, nos ares dos crentes que já morreram e dos que estão vivos no momento, e a partir deste momento nós estaremos para sempre com Cristo na glória. Então esta é a mensagem que nós levamos para você hoje como Natanael. Visite uma de nossas igrejas, aceite Jesus como seu Salvador, não deixe que nada te engane, e agora eu entro na sua história que nos ouves nesta manhã, como personagem Natanael. Não se deixe enganar. A Bíblia diz que é para ouvir tudo, reter o bem. Né? Natanael, ele não aceitava nada que não se tivesse argumento ou que não estivesse de acordo com a palavra. Mas ele foi ver o que Filipe chamava, por quê? Porque se você tem alguém que você conhece, você sabe se essa pessoa quer o bem ou não para você. E se essa pessoa te convida para ir em um local onde tem um Deus único, que salva, que cura, batiza com o Espírito Santo e tem uma promessa de vida eterna, então ele está te oferecendo algo maravilhoso. E como seu amigo, acredito, né, e tenho certeza disso, na verdade, que você deveria se dar essa oportunidade e ir até Jesus para você ter esse encontro maravilhoso com ele. E encontro maravilhoso que eu digo, porque a partir do momento que Natanael chega perto de Jesus, um homem sincero e que procurava, né, receber o Messias, mas ele tinha aquela dúvida, quando Jesus olha para ele, Jesus fala assim, eis aí um verdadeiro israelita. Quem sabe Natanael pensou, será que esse homem é político? Será? Por que ele arrebanha a multidão? É porque ele é um político, né? Ele é populista, ele fala coisas que agradam. E Jesus, nesse momento, agindo agora na sua natureza divina, ele conheceu o coração de Natanael. E ele disse, Natanael, antes que você me visse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Glória a Deus e aleluia. O Senhor conhece e sonda os nossos corações. Por isso que a cada dia precisamos melhorar em santificação, né, buscar sempre estar melhor, entender a vontade do Senhor, porque Ele nos conhece, assim como Ele conhecia a Natanael. E essa situação de Natanael estar debaixo da figueira, a primeira vez que li, eu pensei, provavelmente Natanael orava debaixo da figueira, pedindo para que não fosse enganado. Senhor, não deixe que eu seja enganado. Mas quando eu estiver diante do Messias, que eu tenha certeza que algo aconteça para que eu não seja enganado. E agora ele tinha essa certeza, porque na minha primeira interpretação, Jesus era algo que só ele, isso é, em qualquer interpretação, é algo que só ele, talvez sua mãe sabia, porque ele pode ter sido uma criança que ainda participou da perseguição de Herodes quando quis matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E quem sabe, né, isso agora quem traz para nós é alguma linha de pensamento de pessoas que estudam a palavra, estuda a história, que pode ser que Natanael tenha sido escondido por sua mãe, e ninguém sabia disso. Mas quando Jesus revela algo que só Natanael sabia, ele não teve dúvida, falou, eis aí o verdadeiro Filho de Deus. Agora ele tinha a resposta daquilo que ele pediu. Então o Senhor agora fala com ele, mas tu crê, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que esta. Então olha que maravilha, a partir do momento que você, como Natanael,
se deparar com o Cristo. Quando você se deparar frente a frente com Jesus Nazareno, que ele revelar aquilo que está escondido, aquilo que você buscava como resposta nos momentos de suas orações, né? Quem sabe na madrugada, quem sabe aqui como Natanael debaixo de uma árvore, ele estava debaixo de uma figueira. Você tem pedido, você tem preocupado com a sua vida eterna? Você tem se preocupado com a volta de Jesus? Como que você vai estar? Como que estaremos? Natanael estava preocupado com isso. O momento que ele encontrasse com Jesus, né? Então, ele buscava, né? Quem sabe em oração debaixo da figueira. Para você que nos ouve nesta manhã, né? Você que é ouvinte da Rádios Boas Novas, com certeza você tem algumas perguntas. Com certeza você tem algo que só Jesus pode saber e pode te revelar. E só Jesus pode resolver esta intriga que você tem em si mesmo, em saber, né, quem vai trazer a verdadeira palavra, quem poderá resolver este problema. Não sei, talvez você tenha um problema, né? Quem sabe aquela situação de Natanael realmente era um problema e ele não poderia ser descoberto, né? E ninguém poderia descobrir. Então você vive esse dilema. Mas quando você encontrar Jesus, sendo puro de coração, porque dele não escapa nada, nada do que pensamos, nada do que fazemos, nada do que olhamos, observamos, nada do que acontece conosco escapa do conhecimento do Senhor, porque ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Mas a palavra mais bonita, né, nessa mensagem linda e maravilhosa, onde Filipe, né, com grande amor, convida agora Natanael até a oportunidade que ele teve de estar com Jesus. E de repente, quando ele está com Jesus, ele encontra a salvação. Ele teve certeza absoluta, né? Olha a resposta dele quando Jesus falou sobre a figueira. Ele exclamou, a Bíblia diz que ele exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E aqui também ele declara a Deus, né, como Filho de Deus, aquele em que agora ele temeria, aquele em que agora ele adoraria, aquele agora em que ele seguiria. Ele, olhando, ele estava diante da salvação. E então, você também pode ter esta rica oportunidade, né? Nós estamos agora, a partir deste momento, te fazendo o convite para aceitar Jesus. Procura um dos nossos templos da Igreja Assembleia de Deus. Você tem essa oportunidade como Natanael teve. E olha que lindo a história, como ela é uma história, é uma mensagem textual, mas ela é linda e gostosa de ler e participar dela. Porque é um enredo, uma narrativa que traz um início e um fim. Qual é o início? O início era um convite a ir até Jesus, que alguém tinha conhecido, e no final da história, a revelação daquilo que ele buscava e o encontro, como eu disse agora, de um homem com Deus. E não só um homem com Deus, quando ele disse: Mestre, o Senhor é Filho de Deus, ele declara a Deus como divino, ele reconhece ele como Messias enviado, e logo na sequência, quando fala o Senhor é o Rei de Israel, ele agora se coloca debaixo da sua vontade, colocando Deus como Senhor em sua vida. Porque muitas pessoas, às vezes, querem adorar a Deus, querem ser, né, seus fiéis, mas não querem se colocar diante do senhorio do Senhor. E quando nós colocamos alguém como Senhor sobre as nossas vidas, nós temos que fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que ele quer que nós façamos. E quando ele se depara com Jesus, e Jesus fala com ele: agora que você creu tão fácil, é como se Jesus falasse: foi tão fácil, você creu, porque eu revelei algo, né, simples, que seria se você está debaixo da figueira. Jesus acrescenta: pois verá coisas maiores do que esta. E agora ele vira não só para Natanael, mas também Filipe é alcançado. Em verdade eu lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então fica a mensagem para você que pode nos visitar esta noite, ou para quem se comporta como Filipe levando alguém, que Jesus é a oportunidade, e fica aqui o nosso convite
em nome de Jesus. Amém. Muito bem, são 10 horas e 34 minutos. Depois dessa palavra, vamos ouvir um louvor.